Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina Atenção à Saúde do Idoso e, para começar, vamos recordar um pouco do que vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós conversamos um pouco sobre prevenção de quedas, né? Que é um tema que está correlacionado com o tema da aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instabilidade postural, que também é considerado uma síndrome geriátrica. Lembrando que, para a gente compreender melhor as síndromes geriátricas, né, a saúde do idoso ela foi dividida em domínios funcionais, né, que no processo de senescência a gente vai sofrer uma série de alterações fisiológicas. Esses domínios funcionais são aspectos que vão nos ajudar a manter a autonomia e a independência. Então, a saúde ela foi dividida em 4 domínios funcionais. O primeiro domínio é a cognição, que a gente já estudou um pouquinho sobre as síndromes geriátricas, né? As incapacidades cognitivas, como o delírio, a demência, o Alzheimer. Outro domínio é o humor, a gente também já estudou um pouco sobre depressão. E tem o domínio da mobilidade e da comunicação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre instabilidade postural, que remete ao domínio da mobilidade. Então, hoje a gente vai falar sobre instabilidade postural, que também é considerada uma síndrome geriátrica. A instabilidade postural pode levar o idoso à queda, sendo um dos maiores temores em geriatria. Por quê? As quedas, elas constituem aí a 6ª causa de morte nos idosos e são responsáveis por 40% das suas internações. E a gente lembra que quando o idoso ele é internado em ambiente hospitalar, ele passa a sofrer o risco de desenvolver alguma outra comorbidade, como uma infecção hospitalar, uma pneumonia, né? Por já estar frágil em um ambiente que a gente sabe que é um ambiente carregado, né, com várias bactérias, vírus, então tem um risco, mais um fator que interfere, né, para a gente trabalhar promoção, prevenção e impedir que esse idoso ele venha sofrer uma internação. E o comprometimento da mobilidade, ela afeta diretamente a independência do indivíduo. Então, o foco, né, do nosso trabalho é na promoção da saúde e prevenção de agravos para preservar no idoso a sua autonomia e independência. E a gente vem falando disso desde quando falou da avaliação global do idoso. É por isso que é necessário avaliar todos os sentidos, o estado mental, o que ele consegue fazer na sua vida diária, quais as atividades que ele consegue fazer, né, a sua capacidade funcional, porque o foco da atenção à saúde do idoso é manter a sua autonomia e independência, para que ele tenha um envelhecimento ativo, um envelhecimento que proporcione qualidade de vida, né? A partir do momento que esse idoso ele tem a sua autonomia, a sua independência afetada, ele começa, além de desenvolver agravos físicos, agravos que vão comprometer a sua sanidade psicológica, né? Agravos psicológicos e também agravos sociais. A manutenção do equilíbrio corporal em posição bipt representa capacidade fundamental para a manutenção da estabilidade postural. O equilíbrio corporal é mantido pela integração entre informações sensoriais captadas pela visão, o sistema vestibular e próprios receptores. O equilíbrio corporal permite corrigir mudanças de posição do corpo em relação à base de sustentação. Então, assim, a gente até comentou em sala de aula sobre essa alteração, né, da postura do idoso. Culturalmente, as pessoas falam que com o passar do tempo vão diminuindo de tamanho, né? E realmente isso acontece, mas é uma diminuição sutil, né, devido às alterações fisiológicas. De fato, o que acontece é uma mudança na postura, né? O idoso ele chega a ficar um pouco mais encurvado e uma alteração nítida na sua marcha, né, na forma que o idoso caminha. As alterações musculoesqueléticas comuns nos idosos podem prejudicar significativamente o equilíbrio e favorecer o aparecimento de quedas. Os músculos efetores destinados à ação de se equilibrar
podem perder a capacidade para responder apropriadamente os distúrbios na estabilidade postural devido ao tempo mais longo de reação. Então, alterações fisiológicas que a gente tem: perda de massa muscular, perda de massa óssea, que vai contribuir para a fragilidade no idoso e também para a limitação e diminuição dos seus movimentos. É por isso que é nítido, quando a gente avalia a marcha do idoso, que ele já caminha um pouco mais devagar, né? Às vezes com um pouco mais de dificuldade de manter o equilíbrio. Então, são aspectos que a gente precisa avaliar. E lembrar que o envelhecimento por si só não é a causa de quedas, é decorrente da falta de condições clínicas, do ambiente seguro. Então, sempre, né, é necessário avaliar a marcha e o risco de quedas em todos os idosos, tá? Independente se a gente está atendendo aquele idoso que é bem velhinho ou aquele idoso que é ativo, né? Às vezes os profissionais eles pecam por achar que aquele idoso, né, aparentemente tem uma independência e aí não faz essa avaliação detalhada, aquela avaliação global detalhada. Então, é necessário fazer sempre a avaliação da marcha e a avaliação dos riscos de queda. As alterações na marcha são alterações no nível sensório-motor, inferior, médio e superior, que podem ser decorrentes de doenças, do medo de queda. Geralmente, um idoso que caiu uma vez, ele fica com medo de ter uma nova queda. E também dos medicamentos, né, gente? Muitos medicamentos que são utilizados aí pelos idosos deprimem o sistema nervoso central e provocam alterações sensoriais, né? E algumas doenças também afetam o nível sensório-motor e acabam contribuindo para a instabilidade postural, né? Então, doenças que alteram a visão, a diminuição da acuidade visual, a disfunção vestibular, né, como por exemplo aqui labirintite, doenças osteomusculares, aí a gente vai ter várias, a sarcopenia, a fibromialgia, a hemiparesia, né, que é a diminuição, perda do movimento, que pode ser causada aí por um acidente vascular encefálico, o parkinsonismo, tumores cerebrais. Então, todas essas situações podem acarretar aí na alteração de nível sensório-motor, além das alterações fisiológicas que acontecem naturalmente com a senescência. Então, resumindo, o processo de instabilidade postural, né, que é as alterações provocadas pela senescência ou alterações etiológicas como doenças, uso de medicamentos, né, o medo pode gerar quedas e as quedas podem ter consequências, né? Quais são essas consequências? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Fraturas, entorse, distensão, luxação. Quando a gente pensa no idoso, o agravo mais comum aí decorrente de uma queda, né, por instabilidade postural, vai ser a fratura. Então, qual que é a etiologia da fratura, né? O que leva ao acontecimento da fratura? Primeiro, essa alteração no equilíbrio, a instabilidade na marcha, né, que é associada à interação de vários fatores ambientais do próprio indivíduo, que resulta em queda, a perda de massa óssea gradual, né, podemos colocar aí a maior frequência no sexo feminino, relembrada osteoporose, a acuidade visual diminuída, a alteração de equilíbrio dos reflexos, a fraqueza muscular e doenças associadas, como doenças neurológicas, cardiovasculares, deformidades osteomioarticulares, né, que podem acontecer com o tempo. Então, todos esses fatores associados ou não podem contribuir e favorecer aí o acontecimento de uma fratura após uma queda. Qual que é o conceito de fratura? A fratura, ela é a descontinuidade do osso, que pode ou não levar a estruturas anatômicas vizinhas, como articulações, vasos sanguíneos, nervos e órgãos.
Então, a principal causa da fratura é o trauma, né? Esse trauma ele pode acontecer de duas maneiras. Pode ser o trauma direto, que é quando uma força é aplicada diretamente sobre o osso, através dos tecidos moles que os recobrem, rompendo-os, né? Exemplo, fraturas causadas por projéteis, pancadas violentas. E a gente pode ter também o trauma indireto, que é quando uma força é transmitida a um osso, fraturando longe do local traumatizado, né? Então, onde essa força foi aplicada indiretamente. Um exemplo, a fratura do quadril ao forçar a perna dentro de um carro durante um trauma. As fraturas podem ser classificadas quanto à extensão, incompleta, quando o osso fraturado e seus fragmentos permanecem interconectados, como aqui nessa imagem, ou completa, quando existe separação de fato entre os fragmentos ósseos, como aqui na segunda imagem. Quanto à exposição do foco de fratura, ela pode ser classificada em fechada, que é quando a fratura está recoberta pelos tecidos adjacentes e a pele se encontra íntegra, e pode também ser classificado como uma fratura aberta ou exposta, que é quando a fratura tem uma via de contato com o ambiente, a pele e os tecidos das partes moles são rompidos, isso aumenta, né, o risco de complicações, pode resultar numa maior perda sanguínea, numa menor taxa de cicatrização e também, como consequência, um maior risco para infecção. Quais são as principais manifestações clínicas das fraturas? Dor, né? Então, principalmente no idoso, que tem a sensibilidade maior, né? Então, a gente vai ter bastante dor. Perda da função, então, perde a funcionalidade daquele membro que foi afetado, a deformidade, o encurtamento, a crepitação. Então, ao movimentar, né, esse membro, a gente ouve barulhos que simulam uma crepitação e também o edema. Aí, outros tipos de agravos que a gente pode ter também decorrente de uma queda vai ser a entorse. A entorse já é diferente da fratura, é uma lesão onde ocorre uma separação momentânea das superfícies ósseas ao nível da articulação. A lesão provocada pela deformação brusca geralmente produz o estiramento dos ligamentos na articulação ou perto dela. Os músculos e os tendões podem ser estirados em excesso e rompidos por movimentos repentinos e violentos. Nessa imagem, a gente consegue aqui identificar como que acontece a entorse, né? Geralmente a gente associa a entorse quando a gente tropeça, vira o pé ou cai de maneira inadequada. E a entorse ela pode ser classificada em graus, né? A entorse de grau 1 ou leve é quando eu tenho sinais de hipersensibilidade em um único ponto, pequeno edema, mínima redução da função e nenhum movimento anormal. Na entorse de segundo grau, moderado, eu tenho um edema de proporção maior, hemorragia localizada, perda moderada da função, dor intensa, especialmente ao apoiar o corpo. E na entorse de terceiro grau ou grave, eu tenho ruptura completa das fibras e ligamentos, produzindo perda funcional acentuada, edema intenso, movimento anormal, hemorragia e dor intensa. Outra situação que pode acontecer é o estiramento, né? As pessoas confundem muito estiramento e distensão, porém são tipos de lesões diferentes. O estiramento, ele é uma lesão provocada por uma tração muscular decorrente do uso excessivo. Ocorrem lacerações musculares microscópicas e incompletas, né? Então, o estiramento ele é mais simples e principais sintomas, dor súbita e a sensibilidade no local. Já a distensão é quando eu tenho uma laceração, estiramento ou ruptura parcial ou total do músculo, tendão ou ambos, né? E também tenho sintomas como dor e limitação de movimento. Aqui na imagem a gente consegue ver, né, uma distensão, que também pode acontecer como decorrência de um movimento mal realizado ou de uma queda. E outra situação que também pode acontecer é a luxação. Na luxação, eu já tenho uma lesão articular,
onde as superfícies articulares dos ossos, eles perdem seu contato anatômico. Popularmente, as pessoas falam assim, é quando o osso sai do lugar, queda do ombro, que a gente vê muita luxação em ombro. Meu ombro saiu do lugar, né? Os principais sinais e sintomas: dor, alteração grosseira no contorno articular, alteração no comprimento da extremidade do membro, perda da movimentação normal, alteração no eixo dos ossos deslocados, edema precoce e palidez, né? Então, a gente também precisa ter cuidado, porque, como eu disse, a luxação, ela pode acontecer mais de uma vez e pode se tornar comum, né? E as pessoas tentarem se adaptar e fazer o deslocamento, né, do osso, tentar colocar o osso na articulação, e isso pode ser um pouco perigoso. Então, precisa se observar com cuidado e sempre orientação para estar buscando ajuda médica em caso de luxação. Esse aqui é um exemplo, tá? De raio-x que a gente pode ver aqui a luxação. Aqui a ponta do húmero, né? E ele aqui deslocado na articulação. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre instabilidade postural, que provoca a instabilidade postural, e as consequências. Como consequência da instabilidade postural, a gente pode ter queda, e através da queda, fratura, entorse, luxação, tá? Eu queria deixar algumas observações. Essa apresentação do vídeo, ela é um resumo do material. Lá no repositório, você vai poder baixar, né, o material na íntegra, e também para vocês não esquecerem de estar sempre dando uma olhada no caderno da atenção básica, número 19, que é o envelhecimento e a saúde da pessoa idosa, que eu já tinha passado para vocês em sala de aula. E agora, para a gente concluir a nossa aula de hoje, eu convido vocês para a gente discutir um pouco lá no fórum. Quais são os cuidados de enfermagem aplicados em caso de fratura, entorse e luxações em idoso, né? Pense nessas lesões especificamente nos idosos, né? Como que a gente vai estar agindo e como que a gente pode auxiliar o idoso a enfrentar a instabilidade postural. Lembrando que a instabilidade postural ela pode vir pelas alterações fisiológicas da senescência e pode também ser agravada por outros aspectos, como a utilização de medicamentos, algumas doenças. Como que a gente pode auxiliar esse idoso a enfrentar a instabilidade postural? Ok? Então, espero vocês para a gente discutir lá no fórum e até a aula de amanhã.